Sabe aquele vazio que parece estar sempre à espreita, mesmo quando você está cercado por tantas coisas? É uma sensação difícil de explicar, não é? A maioria das pessoas apenas existe, mas poucas vivem de verdade. Viver de verdade é algo raro e precioso. Muitas vezes confundimos conforto com paz, crença com fé, riqueza com bênção. Mas hoje eu quero te convidar a refletir sobre algo mais profundo, que é o verdadeiro propósito da vida. Você já se perguntou se está apenas seguindo uma rotina ou realmente está no caminho de um propósito maior? Talvez a vida tenha te empurrado para uma zona de conforto que, no fundo, mais te aprisiona do que te satisfaz. Martin Luther King disse: "Se um homem não encontrou nada pelo qual morrer, ele não está pronto para viver." Parece forte, não é? Mas é uma verdade que nos chama a um despertar. Se você não tem algo pelo qual realmente vive e luta, algo pelo qual daria a sua vida, então talvez esteja apenas passando os dias sem experimentar o que é viver de verdade, viver com propósito. Agora, pense comigo. Deus amou tanto a humanidade que não poupou nem mesmo o seu filho de passar por grandes dores. Jesus foi humilhado, traído e ainda assim cumpriu sua missão. Às vezes, você pode pensar que Deus te esqueceu em meio a tanta luta, mas Ele não se esqueceu de Jesus naquele madeiro e não vai se esquecer de você nessa crise que está enfrentando. Cada processo de dificuldade tem um propósito, mesmo que a gente não entenda de imediato. E é exatamente isso que nos molda, que nos faz mais fortes. Muitos desejam o final feliz das histórias, mas poucos estão dispostos a enfrentar o caminho difícil, o caminho árduo que leva até o final feliz. Pense, por exemplo, na história de José. Todos querem viver os sonhos de José. José saiu do fundo do poço e se tornou a segunda maior autoridade no Egito. Todos querem viver esta vitória, todos querem viver esses sonhos dele, mas nem todos aceitam o que ele enfrentou, o cativeiro, as humilhações, os anos de esquecimento. Talvez você esteja em um momento parecido, achando que está tudo perdido. Mas por mais longa que seja a espera, Deus tem um tempo certo para cumprir suas promessas. José esperou, José foi rejeitado, mas nunca perdeu a fé. E foi essa fé que o sustentou até o dia em que a promessa se cumpriu. Às vezes, os problemas parecem insuportáveis, mas é importante lembrar que eles não são o fim. Esses sofrimentos são a matéria-prima para o seu recomeço. As dificuldades que você enfrenta hoje não são diferentes das que muitos já superaram antes. Jesus não esperou um cenário favorável para agir. Ele esperou o momento certo, mesmo que fosse o mais desafiador. Assim como ele, você também pode fazer o mesmo. Não espere as circunstâncias mudarem para começar a viver. É o seu favor, a sua fé, que pode transformar a realidade ao seu redor. Você já reparou como algumas das maiores obras de Deus na Bíblia vieram de situações improváveis? Veja bem, uma virgem gerou o Filho de Deus. Um barco de madeira salvou uma família e o mundo após o dilúvio. Um homem morto por 4 dias voltou à vida enquanto Jesus o chamou para fora do túmulo. Tudo isso não fazia sentido aos olhos humanos,
mas fazia parte do propósito de Deus. E se você está passando por algo que parece sem sentido, saiba que é justamente aí que Deus gosta de agir. Vivemos tempos em que os gigantes da nossa geração não são mais feitos de carne e osso. Eles são emocionais, psicológicos. As pessoas enfrentam ansiedade, depressão, esgotamento mental. E eu sei que você talvez esteja cansado, sem forças e se perguntando por que tudo isso está acontecendo com você. Mas deixe-me te lembrar de uma coisa mais uma vez. As crises não definem quem você é. Elas revelam o que você carrega por dentro. Cada superação é um passo em direção a um novo começo. Então, eu te convido a parar de ser refém das circunstâncias. Não se deixe definir pelo que está fora, mas sim pelo que está dentro de você. Lembre-se de onde Deus já te tirou um dia e das lutas que você já venceu. E se Ele já te ajudou antes, por que seria diferente agora? Então, acredite, mesmo nos momentos mais escuros, a luz de Deus ainda pode e vai brilhar. Que Deus te abençoe.